Fala, nação colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre sondagens, jogadores que estão no radar, estão na mira, que o Internacional tem interesse. Então alguns jogadores eu separei aqui, que pelo menos eu recebi de informações, alguns jogadores o Inter teve sondagens, não prosseguiu, então eu vou trazer todos aqui, a gente faz uma avaliação e vocês me digam quais vocês contratariam para o Internacional. Então, solta a vinheta e vamos pro vídeo. O primeiro deles é o lateral direito de 26 anos que atuou no Juventude, é o João Lucas, que é do Santos. O Inter teve sondagens, até porque se especulou a negociação do Bruno Gomes. O Bruno Gomes está no radar de alguns times do futebol europeu, principalmente da Fiorentina da Itália. Então, se tem essa preocupação de perda do lateral Bruno Gomes, o Inter ficaria com Brian Aguirre e com o também lateral do Santos, Natan. Então o Inter estaria interessado no João Lucas. João Lucas, lateral de 26 anos, que se destacou jogando como lateral do Juventude e também do Cuiabá na temporada passada. Então o Inter tem interesse nesse jogador. O outro jogador é zagueiro, é o William Rocha, de 29 anos, que atua no CSKA da Rússia. O William Rocha é brasileiro e é um zagueiro que está no radar do Internacional, 29 anos, e a multa dele é na casa dos 25 milhões de reais, é uma multa bem alta para o zagueiro brasileiro de 29 anos. Outro que eu tenho aqui é o Igor Rabelo. O Igor Rabelo que quem lembra no Botafogo, estava no Atlético Mineiro e o seu contrato com o Atlético Mineiro está se encerrando, ele não vai ficar por lá. Então o Internacional mostrou interesse no zagueiro de 29 anos do Atlético Mineiro que termina o seu contrato, Igor Rabelo. Outro zagueiro, dessa vez jovem, muito jovem, que o Inter tem interesse é o Luizão de 22 anos, que joga no West Ham da Inglaterra, hoje está no West Ham B. A equipe do West Ham não pretende ficar com o jogador, tenta negociação, e o Internacional quer o jogador por empréstimo. Então o Inter está aí sondando, avaliando a situação do Luizão, zagueiro canhoto muito promissor na base do São Paulo, e realmente é um zagueiro, esse sim eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, ao contrário do William Rocha e do... Não, o João Lucas eu conheço, o William Rocha eu desconheço, e o Igor Rabelo também conheço. O Luizão vi jogar também. Eu estou confundindo com outro zagueiro, né, que eu achei que eu tinha citado, mas eu vou citar na sequência. Mas então o Luizão é um zagueiro que eu vi jogar, é um zagueiro muito qualificado, promissor. Eu acho que como uma aposta valeria a pena. Agora sim, o zagueiro brasileiro Paulo Aze, de 30 anos, que joga na Itália, joga no Cagliari da Itália. E esse jogador, ele é zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito. Eu acho que só no gol ele não joga no sistema defensivo. Ele é multifunção realmente no sistema defensivo. Ele vem jogando muito no clube italiano como lateral esquerdo. Então é um jogador muito qualificado, alto, de imposição física. E a multa do Paulo Aze é de 10 milhões de reais, na casa dos 10 milhões de reais, porém, ele termina o seu contrato na metade de 2025 com a equipe italiana, ou seja, em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato. É outro zagueiro que o Internacional tem interesse, Paulo Aze, que joga na equipe do Cagliari da Itália. Outro zagueiro que eu já trouxe, que é o James, zagueiro que joga no Vila Nova, jogou a Série B de 2024, foi um dos grandes destaques da equipe do Vila Nova, é um zagueiro de 24 anos e a avaliação dele é na casa dos 7 milhões de reais, 6,5, 7 é o que pede o Vila Nova, e como eu disse no vídeo do James, é um zagueiro que o Inter tem interesse, só que não nesses valores. Agora vamos um pouco para lateral esquerdo, já que a gente falou do direito. Esse na verdade não chegou a ser sondagem, não chegou a ser negociação. É que o que aconteceu? O Vitória bateu na porta do Inter e disse: eu tenho interesse no Baralhas. E o Internacional disse: vamos fazer negócio, eu tenho interesse no Lucas Esteves. O Vitória não gostou e encerrou qualquer tipo de contato. Então, Lucas Esteves, de 24 anos, lateral do Vitória, que fez um belíssimo campeonato, base do Palmeiras, é um lateral que o Inter mostrou algum tipo de interesse quando o Vitória veio bater na porta para conversar sobre Gabriel Baralhas.
Volante de 27 anos, Eric, do Atlético Paranaense, um volante que o Inter há pelo menos 2, 3 temporadas tá de olho nesse jogador. Agora que o Atlético foi rebaixado, o passe dele, né, baixou um pouquinho, ele já não tá tão valorizado, mesmo assim é um valor alto, e o Inter tá tentando negociar o Baralhas mais valores, né? O Inter pagaria mais alguma remuneração no Eric, seria daqui a pouco 2, 3 milhões de euros, não sei, mas o Inter chegou a tentar uma proposta de 2 milhões de euros, é o que o Eric está muito bem avaliado, ele é muito mais jogador que o Gabriel Baralhas. Eu não sei valores, mas eu sei que o Inter está tentando o Baralhas, porque é um atleta que a direção do Atlético Paranaense tem interesse, então o Inter iria negociar Baralhas com Eric, pelo Eric, e o Inter ainda iria pagar o Atlético Paranaense pela contratação do volante Eric. Outro volante agora uruguaio que joga no River Plate é o Nicolas Fonseca. Nicolas Fonseca, 26 anos, perdendo espaço lá com o técnico Gadiardo, e o Inter tá tentando, tá vendo, né, se daqui a pouco não compra pelo menos uma parte do jogador, já que talvez o River não negociasse por empréstimo. O Inter tem interesse no jogador Nicolas Fonseca, então, que joga no River Plate uruguaio, que é convocado algumas vezes pelo técnico da seleção uruguaia, o Loco Bielsa. O outro jogador é o Oscar, brasileiro Oscar, que tem muita história no Internacional, 33 anos, joga na China, joga no Shanghai Port da China. O Oscar disse que se retornar ao Brasil ele dá preferência ao Internacional, ele conversa muito com o presidente Alessandro Barcelos, porém o Oscar disse que nesse momento ele quer ficar lá na China, ele quer seguir no Xangai. O atacante Lucas Barbosa, de 23 anos, do Santos, que atuou pelo Juventude na temporada 24, assim como também João Lucas. Lucas Barbosa, o Inter tem interesse, é um jogador que o Roger gosta muito, até porque o Roger foi treinador dele no Juventude, do Lucas Barbosa, só que a pedida do Santos é muito alta. O Santos quer algo em torno de 25 a 28 milhões de reais, na casa dos 4,5 de euros. Então realmente é um valor muito caro para o Internacional na contratação de Lucas Barbosa. Esse deu uma esfriada. Johan Carboneiro, jogador de 23 anos, jogador de 25 anos, colombiano, que atua no Racing e é ponta. É jogador de lado de campo, e o Inter tenta daqui a pouco um empréstimo desse jogador. Ele foi campeão com o Racing na Copa Sul-Americana, é um jogador que também perdeu um pouquinho de espaço lá, ele alterna a titularidade e reserva, então o Inter também está de olho nesse jogador, Johan Carboneiro, jogador da equipe do Racing, jogador que é colombiano e tem 25 anos. Outro jogador é o Agustín Canóbio. O Inter mostrou interesse, até alguns setoristas do Atlético Paranaense disseram que o Inter fez uma negociação, uma proposta. Eu não acredito muito respeito à informação, mas que o Inter teria feito uma proposta na casa dos 48 milhões de reais pelo Canóbio. Eu duvido muito, até porque se o Inter for fazer uma proposta nesse sentido, né, com esse valor todo, não teria por que negociar o Wesley, que na minha opinião é mais jogador do que o Canóbio. Então o Canóbio descartado pela direção do Internacional. Pablo Verrete, o argentino Pablo Verrete, jogador do Vasco da Gama, de 36 anos, esse não passou de sondagens, né? Até o setorista do Vasco disse, quem quiser contratar o Verrete, contrate, é só pagar a multa deve ser bastante cara do Verrete, então o Verrete é mais sondagens, né? Não tem nenhum tipo de realmente proposta do Internacional. Eduardo Vargas, que surgiu algumas semanas atrás e agora volta à pauta. O Eduardo Vargas, que encerra seu ciclo no Atlético Mineiro, tem 35 anos, o chileno Vargas, e estaria livre no mercado. O procurador, o empresário do jogador é o André Cury. Até o Inter deve dinheiro ao André Cury, então o André Cury está tentando forçar essa negociação. O Inter fica meio receoso porque ele iria vir para ser substituto de Borré e Valência, só que o Vargas também frequentemente é convocado para a seleção chilena. Então o Inter daqui a pouco pode, no piscar de olhos, perder os 3 atacantes. O Vargas na seleção chilena, o Ener Valência no Equador e o Rafael Santos Borré na seleção colombiana. Então o Inter está meio receoso e talvez não feche o acordo, não feche a contratação, mas o André Cury está tentando colocar
Eduardo Vargas no Internacional, ele que recebe um alto salário no Atlético Mineiro, e ele mesmo sabe que teria que baixar bem o seu salário, baixar bastante para jogar no Internacional. E para fechar, Marquinhos, esse é o que talvez mais me agrade. Marquinhos, 21 anos, jogador do Arsenal da Inglaterra, base do São Paulo, foi muito bem no São Paulo, não teve boa passagem em 24 pelo Fluminense, alternou titularidade reserva, não foi tão utilizado pelo Diniz, também não tanto pelo Mano Menezes, mas é um jogador muito promissor, é um canhoto, jogador de lado de campo, que busca muita jogada individual, tem um bom arremate em direção ao gol, tanto de média e longa distância, então é um jogador que me agrada. E como seriam os moldes se o Inter viesse a contratar o atleta? O Inter está tentando um empréstimo, e nesse empréstimo talvez tenha ou opção de compra ou passe fixado em 5 milhões de euros, se eu não estou enganado, que hoje daria na casa dos 35, 36 milhões de reais, mais ou menos, né? Mais ou menos 30, mas como o dólar tá 6,33, eu até faço a conversão aqui para vocês, no ao vivo mesmo, só para nós termos uma ideia, mas está na casa dos 5, então 5 por 6,33, que é o dólar oficial, 32 milhões, na casa dos 32 milhões seria esse passe fixado do Marquinhos, jogador de lado de campo que o Internacional tem interesse, e o Arsenal não deve ficar com o jogador e deve emprestá-lo mais uma vez para o futebol brasileiro. Então são esses os jogadores, repetindo para vocês: João Lucas, lateral direito, os zagueiros, e aí sim tem bastante que o Inter está de olho, ou sondando, na mira, como se diz, é o William Rocha, Igor Rabelo, Luizão, Paulo Aze e Gemes, o lateral esquerdo, Lucas Esteves, que também não passou muito de apenas sondagens, os volantes Eric e o Nicolas Fonseca, o meia Oscar e os atacantes Lucas Barbosa, Johan Carboneiro, Agustin Canóbio, Marquinhos, Pablo Verratti e Eduardo Vargas. Gente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, me ajudem a chegar na marca de 500 inscritos até o final de 2024. Eu conto muito com a tua ajuda, eu conto muito com a tua participação. Deixa nos comentários se algum desses jogadores te agrada, porque o meu próximo vídeo será sobre o Marquinhos. A gente vai no estilo de vídeo que eu fiz do Gemes. Eu vou colocar alguns lances do Marquinhos e avaliar o atleta. Então te inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Valeu!